Olá, gente. Boa noite a todos aí. Para quem não me conhece, sou o professor Flávio Monteiro de Barros, coordenador aqui do curso FMB. Inicialmente, é uma honra recebê-los aqui no curso, nesse novo projeto para a carreira de delegado de polícia. E este curso é um curso muito especial, porque todos os professores, de uma certa maneira, são frutos também aqui do curso FMB, são professores que passaram por aqui, foram alunos. Muitos fizeram aqui também curso oral comigo, e aqui nós nos conhecemos, aqui nós acabamos desenvolvendo uma amizade. E assim nasceu esse projeto de montar um curso específico para delegado, em que todos os professores, todos, sem exceção, são delegados de polícia. Tá? Então, eu queria, em primeiro lugar, aqui apresentar o professor Denis, que é um delegado de polícia e que tem muito conhecimento nesse concurso, né? O doutor Marco Desigualdo, que é uma referência nacional, foi delegado geral durante praticamente 8 anos, né, doutor? Durante 8 anos, é uma autoridade, um expoente máximo aí da carreira da polícia, sem contar que também é uma excelente pessoa e que vai falar hoje com vocês, transmitir um pouco da experiência dele aí para vocês. Sinto-me muito seguro em delegar a coordenação desse curso ao Denis, que conhece como ninguém o concurso de delegado de polícia, assim como os outros professores. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos montar, nesse semestre, o melhor curso de delegado de polícia que é possível montar. Porque a vontade que esses professores demonstram, eu estou no ramo, praticamente leciono, desde 1988, quase 30 anos. Eu nunca vi tanta empolgação, tanto empenho, e é isso que faz o professor. Vocês estão em mãos muito seguras, podem ter certeza disso. O curso vai ser muito bom. Quem acompanhar esse curso, quem realmente estudar, vai passar no concurso. E além disso, vai ter material de apoio, né, Denis? A gente vai mandar material de apoio. Então, eu vou passar a palavra para o Denis, para ele apresentar o corpo docente e falar um pouquinho do curso também. Muito boa noite a todos. Já fui apresentado, sou o Denis Camargo. Pessoal, em primeiro lugar, antes de apresentar o corpo docente, queria agradecer a presença de todos e a confiança pelo curso. Como o professor Flávio falou, acreditamos muito que será um curso diferenciado. Associado, de certa forma, ao método do professor Flávio, traremos um curso dinâmico, com simulado. Até finalizar o curso, vocês vão responder 600 questões corrigidas por cada professor. Tá? E, além disso, atenderemos individualmente cada um de vocês aqui. Esse é o nosso objetivo. Tá? Vamos juntos até a aprovação de todos vocês. Eu vou falar rapidamente. Professor, hoje, Renan Curtolo. Pode vir aqui, Renan? Que vai dar aula de processo penal para vocês hoje. José Luiz Junqueira. É bom que vocês já conhecem, ficam conhecendo, né? Doutor Eduardo. Doutora Patrícia. Os dois aqui de processo penal. Penal especial. Patrícia, direito administrativo. Flávio Elias. Flávio Elias, primeiro colocado no exame oral, daqui do último concurso de delegado de polícia. Doutora Denise, professora de Direitos Humanos. Então, pessoal, é um prazer, reitero o agradecimento da confiança de todos. Nós faremos o melhor curso de delegado de polícia do estado de São Paulo. E conosco hoje aqui temos o doutor Marco Antônio Desigualdo, é um ícone, é uma referência na nossa Polícia Civil aqui de São Paulo. Eu até comentei com ele quando eu quis ser delegado de polícia, antes de eu cursar meu curso de Direito, ele me inspirou muito, eu o convidei para que ele desse essa aula inaugural nesse curso, que está sendo um desafio para mim também. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Marco Antônio Desigualdo e vamos aprender um pouquinho da Polícia Judiciária e de inquérito policial.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o professor Flávio pelo curso. Então, aqui você já nota um alto índice de aprovação. É interessante notar isso, né? E observar. Nós vamos começar falando. Há uma diferença entre enxergar e observar, né? Pelo amor de Deus. A observação é a primeira arma da investigação. Então, eu gostaria de cumprimentar o professor Flávio em razão dessa iniciativa, de um curso focado para o delegado de polícia. E o Denis, o doutor Denis, que é o coordenador do curso e a sua brilhante equipe. Então, nós vemos aí jovens, né? Com a vibração necessária, né, para o enfrentamento da luta diária no combate ao crime. Então, doutor Denis, cumprimento o senhor e toda a equipe pelo trabalho que estão realizando, que vão realizar, e a vocês também desejar aí um bom curso e torcer, né, para que vocês passem o que vai ser para vocês aí um aprendizado muito bom e que vocês vão poder aplicar no dia a dia. Então, porque ser policial, ser delegado de polícia, é um estado de espírito, né? Então, eu fui com muita honra investigador de polícia, escrivão de polícia também. Comecei muito cedo. Fiz o científico, na época existia o curso, né? Científico era o clássico, o científico normal. E eu cheguei a fazer o científico para fazer medicina. Então, fiz o cursinho chamado pré-médico. Até o dia em que meu irmão, também policial, ele falou, tem uns concursos abertos, se você fosse ver lá na São Joaquim, na Liberdade, talvez se interessasse. Aí um dia eu fugi do cursinho, porque o cursinho era pesado, realmente, era de segunda a segunda propriamente. Eu dei uma fugida e fui até a escola de polícia. Antigamente era a escola de polícia São Joaquim. A hora que eu entrei, era um casarão da época dos barões do café, era toda de madeira, então você sentia por dentro a decoração, madeira de lei, aquela madeira escura, o cheiro de madeira. E existia uma magia ali naquele local. E quem me recebeu foi um professor, depois eu fiquei sabendo que era um delegado de polícia chamado Dr. Wilson Bento, administrativista. E ele me convidou, nós precisamos de jovens, né? E ele contou a história, me mostrou a coisa. E naquela época estava aberto apenas o concurso para escrivão de polícia. E eu acabei, quando eu entrei na sala que seria de criminologia, eu vi aquele aparato, a criminalística, a criminologia, aquela coisa começou a me... Falei, poxa, mas que coisa, né? E tinha uma magia ali, era uma coisa estranha. Eu saí dali, nunca mais fui para o curso, para o pré-médico. Falei, meu negócio é outro, né? A hora que eu vi aquele museu, aquelas coisas que me chamaram a atenção, né? As coisas chamaram a atenção. E eu me inscrevi. Ali era diferente, porque você não tinha propriamente uma ligação com o Estado. Você fazia o curso de 1 ano, era um teste vocacional terrível, você começava numa classe de 100 e poucos,
terminava o ano com 60, por aí. Eu fiz 1 ano. Apenas valia o diploma para classificação. Né? Na classificação, você passava na frente de muitos outros que não tinham o diploma da escola de polícia. Então, existia ali também o curso de criminologia, que era para delegado, e eu fui fazer o de escrivão. Fiquei algum tempo como escrivão de polícia e logo fiz o concurso para investigador de polícia. Fui investigador de polícia até passar no concurso para delegado. Aportei no DEIC, como escrivão, estagiei no antigo DEGRAN, hoje é DECAP, vocês conhecem como DECAP, os distritos policiais. Né? Comando o DECAP é o departamento que comanda os distritos policiais, as delegacias de bairro. Né? E aí eu acabei fazendo o concurso para investigador e fui para a Academia de Polícia. Ela mudou de nome e foi para a Cidade Universitária. É completamente diferente do que é hoje, né? A Academia de Polícia. Então, ela vira a Academia de Polícia, em 1970. Aí eu ingresso em algo que realmente me fez mudar, né? Comportamento, viver aventuras que eu nunca pensei que eu fosse viver. Polícia é uma aventura. A polícia é algo que ela é incompreendida pelo próprio Estado, mas o que importa é o estado de espírito. Certa feita, um companheiro meu da São Francisco, que eu entrei também na faculdade, na época ainda como investigador, eu entrei na São Francisco e hoje tem grandes nomes, desembargadores, procuradores, queriam que eu fizesse também concurso. E o meu objetivo não era esse, porque eu era diferenciado, eu sentia essa diferença. Eu não me via atrás de uma mesa com papéis apenas, né? O delegado de polícia é diferente. Ele é ligado intimamente ao mundo jurídico, né? Mas ele também é um jogador de xadrez. Então, vocês nunca esqueçam. O delegado de polícia, ele tem que obedecer a 3 pilares, vamos dizer assim, sustentáculos, né? Esses 3 sustentáculos. É a lógica, a ciência e a legislação. Fora disso, eu não conheço a investigação. Para haver processo, tem que haver o inquérito. O inquérito é inquisitivo. O inquérito é onde você busca as provas, que tanto se falam, né? Sobre as provas, nas discussões, principalmente no curso. Aqui vocês vão ouvir, assistir aulas sobre provas, como produzir a prova. E o que é a prova? Se não é evidência. Então, o delegado de polícia é o início da busca da verdade real, da verdade substancial, daquilo que é. Ela é porque é. Então, o delegado de polícia é um jogador de xadrez. Ele tem que saber, não querendo fazer qualquer tipo de uma brincadeira, né? Intimamente ligado ao xadrez, ele tem que jogar os camaradas no devido lugar, que é o xadrez, né? Mas o delegado de polícia é a autoridade policial. Então, vocês pegam, por exemplo, o artigo 6º do Código de Processo Penal. Aí vocês leem o artigo 6º. Parece fácil, né? Ali se fala de ofendido, tem que ouvir o ofendido, você tem que
ouvir em determinado momento o indiciado, se for o indiciado, o ofensor, você tem que tomar certas providências, apreender objetos. Aí começa a história. Isso é dentro do direito. Né? Aplicação para aplicação do direito positivo, que vai ser através de um juiz. Nesse artigo 6º, vocês vão... Nunca esqueço, é um triângulo. No artigo 6º, vocês podem visualizar um triângulo, cujo ápice desse triângulo, a ponta do triângulo, em cima, é o sujeito psicológico. No lado esquerdo, na ponta esquerda do triângulo, vocês vão encontrar o sujeito fisiológico. E do lado direito, na ponta direita, vocês vão encontrar a sociedade ou a cultura do homem. Aí nós vamos ter um triângulo que é o triângulo cognitivo, da cognição, do conhecimento. Por quê? Porque vocês vão ter que lidar com uma visão psicológica, fisiológica, que é a biológica, e a cultural da sociedade. Isso você pode, numa parte, por exemplo, um delegado de polícia titular de um distrito policial, 92 distrito, 92º distrito, parque, né, lá no Capão Redondo, né, na área do Capão Redondo, 47, Parque Santo Antônio. O que vocês vão ter que examinar no local é esse triângulo, a sociedade local, como que ela vive, o que ela faz, qual o abastecimento dela, através até mesmo da alimentação, animais, se possuem dentro da casa, tudo isso vocês vão ver num local de crime. O artigo 6º passa por cima, ele diz o que vocês têm que fazer, que a autoridade policial tem que fazer. Mas preservar o local, aí já começa a nossa história. Por que preservar o local? Porque você tem que traçar o perfil psicológico do criminoso, muitas vezes sem conhecê-lo. Como vocês fazem isso? Como vocês vão fazer? Vão traçar o perfil do criminoso sem conhecê-lo. Através do quê? É através daquilo que vocês vão fazer na prática. Vocês vão passar da teoria para a prática. Então, no artigo 6º da Lei Adjetiva Penal, vocês vão aplicar aquilo que vocês conheceram dentro do direito processual penal. E ali vocês têm que conhecer aquilo que vai ser apresentado aos seus olhos. Então, no caso de homicídio, que é a principal especialidade nossa, né? que é o homicídio, vocês têm o cadáver. Quantas vezes vocês já ouviram falar? O cadáver fala, mas ele fala para os ouvidos daquele que vai entender. Muitos não entendem. Daí eu ter me referido à observação. A observação vai ajudar vocês, inclusive no concurso, viu? Porque vocês têm que observar. Não é apenas ler. Vocês têm que interpretar uma questão, não é? Num local de crime é a mesma coisa. Vocês têm que interpretar um detalhe, um fio de cabelo, um objeto caído no local do crime. Essa observação que eu me refiro. Daí eu criei uma peça que é reconhecida hoje perante os tribunais, que é a recognição visual de local de crime.
É o reconhecimento do local do crime. Isso te estabelece uma série de coisas, onde você vai ter a formação desse triângulo que eu me referi. Então, no crime, todo o crime, ele possui 3 elementos: circunstâncias, motivo e autoria. O delegado tem que ir atrás desses 3 para resultar num processo, senão não existe processo. Então, circunstâncias, motivo e autoria. Sempre falta um elemento. E vocês têm que, ou vocês têm as circunstâncias de como ocorreu o crime, ou vocês não têm o motivo. Vocês têm a circunstância, não têm o motivo, ou têm a autoria, até pode ter a autoria, mas vocês não têm as circunstâncias e você não tem o outro elemento principal também da história. Então tem que ter esses 3 elementos têm que se apresentar: circunstâncias, motivo e autoria. Tá? Dentro do quê? Da ciência, da lógica e da legislação. Vocês vão passar para o papel isso, porque nada cai do céu. Eu vivo brigando, muitas vezes a gente tem a briga boa, né, no ensinamento, no despacho interlocutório, né? O delegado, ao juntar uma peça dentro do inquérito, ele tem que justificar isso. Como é que não caiu do céu? Tem que aparecer. Não pode me aparecer dentro do inquérito policial. Vocês estão atrás das circunstâncias, vocês estão caminhando na produção, docilmente produzindo a prova, e, de repente, me cai um interrogatório no meio, né, dizendo que ele é o autor do crime. Mas o que é? Pacto com o quê? Né? É coisa espiritual, Espírito Santo? Como é que apareceu aquilo lá? Vai dar ensejo ao quê? Qual a interpretação de quem lê? Que vocês pegaram um camarada e o submeteram a terrível tortura e puseram no inquérito policial. Não é isso. Tortura jamais. Vocês não podem, vocês têm que produzir a prova. Se diz, a polícia torturou. Isso é uma defesa do bandido, do criminoso, que chega, não, eu apanhei na polícia para que eu contasse. Não é. Se chegou a ele, é que as provas subjetivas ou objetivas levaram àquela condição dele de ser suspeito. Ninguém vai fazer loucura. Então, vocês têm que caminhar, o Sherlock Holmes que dizia, docilmente, o caminho das provas. É claro que vocês são jogadores de xadrez, mas a qualquer momento vocês podem deixar esse jogo do xadrez de lado e partir para o futebol americano. Aí a diferença, aí vem o delegado. É ele, tá? Ele usa a caneta, tá? Ele assina as coisas, põe o nome de vocês que vão ser conhecidos pelo que vocês fizeram através do seu serviço dentro do inquérito policial, de uma investigação bem feita. Mas se vocês precisarem se tornar, não é, doutor José Luiz, um jogador de futebol americano, é com muito prazer. É um prazer, né, imenso você encontrar alguém que resista à voz de prisão a hora que você chega e fala, o senhor está preso, e o cara resiste, ou ele parte para cima de você, né? Ou ele tenta fugir, ou ele saca a arma. Aí você tem que ser mais rápido. Tá? Você é bom na caneta, mas você é bom também no revólver. Tá? Essa é a diferença crucial. O delegado de polícia vive. A hora que eu cheguei naquela escola de polícia, eu vi, eu senti aquilo. E um desembargador, amigo, falou, pô, agora no ocaso da tua vida funcional, se você pudesse voltar ao passado, você não faria diferente?
não estou rico, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com isso, o salário é apertado, mas a felicidade em ser polícia, a alegria, o prazer, você vai ficar cansado, né? Mas é tão gostoso, porque você manda. E o camarada, quando ele resiste, né, que ele se nega a se submeter à lei, você é a lei. Ali começa. Então é o delegado de polícia, a autoridade policial. Antigamente era aquele, hoje nós estamos diante aqui da professora de Direitos Humanos, mas o delegado de polícia era aquele que em determinada época, hoje já não se faz mais isso, né? Antigamente tinha a chamada, ainda no interior tem alguns lugares assim, né? Tem a zona, né? Zona do meretrício, né? Então, daí o nome vulgar, zona, isso aqui não é tal uma zona, né? Então, você tem aquela bagunça. O delegado de polícia é o xerife, é aquele que chegava e dava tiro na zona e punha ordem no lugar, tá? Isso era o delegado de polícia. Então, é uma vida diferente. Vocês viram que vocês andam na corda bamba, né? Se vocês forem para o lado esquerdo, é prevaricação. Se for cair para o lado direito, é abuso de autoridade. Então, vocês têm que saber como fazer. Então, dentro da lei, que a lei não quer saber. Se vocês estão agindo de acordo com a lei, acabou. No artigo 6º, ele diz, nas apreensões, vocês têm que invadir um determinado lugar. Já pensou suspender a ação? E já tem julgados nos tribunais que o delegado de polícia, a partir do local do crime, você pode apreender objetos intimamente ligados ao crime. Você tem que fazer a prova, né? Não há de você suspender naquele momento, aquilo que você está fazendo para se dirigir a um tribunal, para pedir um mandado. Não. O artigo 6º, vocês pegam qualquer Código Penal anotado ou comentado, que vocês vão ver lá, né? A jurisprudência que trata do assunto e como eles entendem esse posicionamento. E tem que ser assim. O delegado de polícia é aquele que vai lá no local. Nós temos integrantes aqui do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que passou hoje no concurso para delegado de polícia. DHPP. Nós temos representantes lá do DECAD, né, Departamento de Capturas, né, e Polícia Especializada, Delegacias Especializadas. Nós temos o pessoal aqui que passou no concurso e que o professor Flávio fica todo contente com isso, né, porque esse pessoal novo, vibrador, isso que nós precisamos, porque polícia é vibração. Polícia, vocês vão sair, vocês não sabem o que vocês vão encontrar. É essa situação que se cria, que você, dentro do processo penal, dentro da investigação policial, onde vocês vão indicar alguém para o judiciário, para o Ministério Público, quem é o autor do crime, né? Vocês vão sair e não sabe o que acontece. Eu sou da Delegacia de Homicídios. O povo na rua não sabe. A mãozinha, a famosa mãozinha. Parou, viu viatura, para a viatura. Opa, não, senhor. Desculpe, eu sou da Delegacia de Homicídio, eu sou do DECAD, né? Eu não posso atender. Você vai falar, não, eu não posso atender porque eu sou da Homicídio, eu sou da Polícia Técnica, eu sou do IML, né? Não posso atender, mas você está com um carro oficial. Você tem que atender o pedido do povo. Aí você não sabe, você saiu para fazer uma investigação. Aí você tromba com roubo a banco. Você está passando com a viatura, os ladrões, os bandidos, os assaltantes estão saindo com fuzis M16.
E vocês estão com 38 ou com uma 765 antigamente, né? Ou nem se fala mais de 765, mas vocês estão com uma .40. Mas já estão melhor. Hoje já tem 2 carregadores, 3 carregadores. Aí você chega e fala, olha para o companheiro e fala, e agora, meu? Né? Nós somos polícia ou padeiro? Aí vai que vai. Tá? No meio de uma investigação de homicídio, você tromba com rouba-banco. Você vai deixar os bandidos fugir? Não vai. Vocês vão tomar tiro? Vão. Vão. Tá? Vocês vão. Mas vocês vão sair ilesos. Certeza. Porque nós temos cabeça, eles não têm. Nós sabemos como fazer. Vocês vão aprender na academia de polícia. Vocês vão aprender a dar tiro em movimento. Tá? Até do helicóptero. Tem uns malucos agora, antigamente não, tem o que eu chamo de centuriões de negro. Tá? É o goi, o garra. Então, quando vocês precisam precisarem de uma presença mais contundente, vocês chamam o apoio. Aí os centuriões de negro chegam. Né? Aí a coisa vai ficar ruim. Né? Porque eles são bons também. Né? Mas a investigação, artigo 6º. No artigo 6º tem um negócio lá, que vocês já ouviram falar do epitâmetro de Quintiliano? O que é o epitâmetro de Quintiliano? Quem é esse Quintiliano? Jogador de futebol? Não. Quintiliano. Assaltante de banco? Não. Quem é Quintiliano? Quintiliano foi o camarada, que vocês sabem, de cor e salteado, o que é. Muitas vezes se esquece. O epitâmetro de Quintiliano são as famosas perguntas que Quintiliano fez no século I, depois de Cristo, já, século I. Era um espanhol que vivia na Itália, né, que viveu sempre na Itália. E ele cria o epitâmetro de Quintiliano, ele era um advogado, onde ele é o criador das famosas perguntas. O que, quando, onde, por quê, quem. Esse é o epitâmetro de Quintiliano. E essas são as perguntas que você tem que fazer. Quem foi? O que aconteceu? Então vocês têm que saber, é a ciência, é o epitâmetro de Quintiliano. Põe isso. Isso vai ajudar. Vocês lendo uma pergunta, vamos dizer, no caso de um concurso, vocês não podem colocar sempre a partícula C. E C? Não tem que ser C. Vocês têm que vocês têm que levantar a hipótese. Sherlock Holmes mentiu, hein? Quando ele dizia que não raciocinava em cima de hipótese. A primeira coisa que ele fazia era o levantamento de hipótese. Quando o artigo 6º se refere às coisas que têm que ser aprendidas, tal, ele está jogando com o epitâmetro de Quintiliano, só que ele não diz, né? E nenhum código anotado ou comentado, ou seja lá o que for uma doutrina, vocês vão encontrar esse epitâmetro surgindo dentro da coisa. Mas é dentro da investigação que você vai fazer. Por quê? Porque o delegado, isso que vocês têm que entender, existe o dominus litis. Quem é o dominus litis? O dono da ação. É o Ministério Público. Ele que inicia a ação. Tudo é ele, é o Ministério Público. Agora, o dominus investigatio. O dono da investigação. Quem é? É o delegado. Não tem como. Ele tem que raciocinar a partir do local do crime. Então, ele vai produzir a prova. Ele tem que saber produzir a prova. Nós vamos ter problemas? Vamos. Na preservação, que também o artigo 6º diz. O local tem que ser preservado até a chegada da perícia. Tá? Por que a perícia? Porque a perícia tem que examinar. Por enquanto, você tem vestígios. Esses vestígios vão se tornar evidências.
as evidências vão se tornar indícios, e os indícios suficientes de autoria. Você tem que provar que foi aquela pessoa. E tem que existir indícios suficientes para você indiciar alguém. E é o delegado de polícia que indicia. Então, esse artigo 6º, ele te dá uma discricionariedade grande. Você pode produzir a prova, dentro da lógica. Então, uma coisa que eu não posso admitir é alguém se meter no meio de uma investigação, porque ele não está seguindo o raciocínio do delegado. O delegado está com raciocínio. Você não pode pular etapas. Então, ele sabe a hora. Toda hora vocês veem na televisão. Não, vamos fazer uma reprodução simulada dos fatos. Né? Isso é o delegado que vai resolver. Qual é a hora? Se aquela é a hora oportuna. Então, é o princípio da oportunidade. Você não pode deixar uma coisa dentro da casa, a cocaína dentro da casa. Você vai ter que estourar, pegar, senão o cara vai entrar na casa, ou alguém pega o envelope, ou seja, 1 quilo de cocaína, me joga dentro do vaso sanitário. Você tem que agir. Então, é rapidamente. E nessas ações que vocês fazem, vocês estão sujeitos. Vocês têm que ter muita certeza do que vocês estão fazendo. E vocês têm que ser muito mais espertos do que o criminoso. Porque o criminoso tem os advogados deles. Os advogados vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar desmoralizar o inquérito policial. Eles vão fazer isso. Então, ou confessou mediante violência, ou produzir uma prova que estava contaminada, né? Foi contaminada a prova, vocês têm que tomar cautelas diante do fato. Isso faz com que vocês vão se despertando do que vocês têm que produzir através de uma ação criminosa. Um serial killer, né? Os americanos gostam de chamar serial killer, ou homicida sequencial, né? Então, você tem que produzir a prova. Vocês sabem que, gente, aqui no Brasil é meio diferente dos Estados Unidos. Por isso que eu coloquei no triângulo da cognição a sociedade e sua cultura. Então, vocês têm que obedecer certas regras. Nós temos que estabelecer o triângulo aqui, no nosso caso. Nós não podemos copiar certas coisas, porque lá é outra cultura. Né? Aqui é diferente. Então, você pega um matador de crianças. Vocês acham um corpo em decomposição, já em início de decomposição, numa trilha no meio do mato. Uma criança de 4 anos de idade, ainda que usava fraldas. Ela já estava no início de decomposição. Primeira coisa, vocês não sabem quem é a criança. Delegacia do bairro vai chamar a especializada, que é o departamento de homicídio. Ou mesmo o delegado do bairro ou do município, no interior de São Paulo, ele chega, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, a identificação de quem é aquela criança. Você tem que identificar. Daí, se existir provas, o artigo 6º diz, a colheita de impressões digitais e outras coisas que vocês vão colher no local do crime. Então, tem que apreender essas coisas. É o delegado que apreende. A perícia pode ir até o local. Vai fazer o local. O local é feito, é fotografado. Né? Vai ter que ter o croquis, né, o desenho do local do crime, onde foi encontrado. Então, vocês estão traçando as circunstâncias em que ocorreu aquela morte. Aí vocês notam que a menina tinha chuquinhas no cabelo, de cor de vermelha com branco, vermelho e branco, né? A Maria Chiquinha, a famosa Maria Chiquinha, né? Ela tinha aquelas 2 mechinhas, e aquilo, quando vocês identificaram o corpo, a mãe disse que ela tinha uma calcinha, ela usava fralda, mas a calça também
A calcinha da menina era vermelha e branca igual, acompanhando a Chuquinha, porque a mãe era muito cuidadosa, tal, gostava de arrumar a criança, tal, direitinho, tal, tá bonitinha, né? E ela foi encontrada morta. E não estava a calcinha. Primeiro, chega o policial despreparado, ele não vai notar. Essa é a observação. Observa, vê. Então você está vendo, está observando, os olhos da observação. Esse é o intuir, o olhar com os olhos da intuição. Daí você já pode intuir. O intuir, ele engloba o ver, o ouvir, o farejar, o olfato, o paladar, o tato. Tudo tem que estar interligado num local de crime. Esse é o intuir, é o ver em que os romanos se referiam. É o intuir, que a origem é do latim. Intuir é ver com os olhos da percepção. Por que a calcinha? Houve violência sexual? Chama o perito. O estado já é de decomposição, mas se nota uma certa violência no ânus da menina. Aí você, uma menina de 3, 4 anos, você já tem que calcular, você está sem a necrópsia, você está fazendo a perinecroscopia. O que é a perinecroscopia? Ao redor do cadáver, você está colhendo informações. Então, você tem a área imediata onde está o cadáver e a área mediata, que pode se estender até onde for. A área imediata e a área mediata. O que você pode intuir diante daquilo? Houve um crime sexual bárbaro. Por quê? Sem a calcinha. Poderia ser um troféu? Mas aí nós temos que fazer um levantamento para descobrir se houve na região ou em outros lugares próximos algumas meninas que foram também descobertas nessa situação, nessa faixa etária. Aí hoje vocês têm o computador que vai facilitar essa busca de cadáveres de criança. Outra coisa, qual é a morte? Como foi a morte? O perito vai te dizer o seguinte: nós vamos ter que acompanhar até o IML, porque a causa-morte não está aflorando aqui no local. Tudo indica que houve algum problema envolvendo um estrangulamento ou uma esganadura. Qual a diferença de estrangulamento e esganadura? Mas não tinha as circunstâncias, não levava a crer num estrangulamento. Estrangulamento é uma espécie de torniquete onde se aplica, né, na pessoa, onde você aperta usando um instrumento, uma corda, um cordel, seja lá o que for, a alça da bolsa de uma mulher, qualquer coisa que possa causar o estrangulamento. Ou a esganadura, que é feito com a mão. A esganadura é mais fácil com a criança. A esganadura, então nunca confundam esganadura com estrangulamento, isso vive caindo também, caía nos concursos, não sei hoje se vai. Então, estrangulamento é uma coisa, enforcamento é outra. Então, isso vocês têm que ter muito bem delineado na cabeça de vocês. Então, pode ser que vocês estejam diante de um matador sequencial. Realmente, vocês descobrem outros casos em morte de garotas em que desapareceram, as calcinhas também desapareceram. Então, vocês estão diante do mesmo cara. Então, você vai produzir a prova.
ou colher, né? Algum vestígio, se tiver algum material, algum objeto, vocês vão colher. A papiloscopia vai te ajudar. No caso, a perícia vai te trazer algum benefício. Você vai seguir o corpo até o IML, vai perguntar para o médico, o legista, o que aconteceu. Ele falou, houve o rompimento do ióide. O que é o ióide? Então, o camarada poderia ter chegado ao prazer máximo, ao clímax, no quê? Na morte. A hora que ele sentiu, o que ele tentou fazer? Houve uma tentativa de violência na vagina da menina, mas não houve a introdução. Aí ele vira o corpo da menina e faz a introdução anal. O útero ainda estava em formação, não permitia a penetração total. Isso leva ao quê? Qual o pensamento? E realmente, foi aí, só para encurtar, o nome desse cara era Davi Pinheiro da Silva. Tá? Era um palhacinho de circo, mambembe. Por quê? Palhaço de circo? Para aproximação das crianças, com as crianças. Essa foi uma investigação, realmente. O nome da menina era Jaqueline dos Reis Christi, a primeira que nós achamos. E houve até um processo que vocês não vão lembrar, claro, mas se noticiou em Barrinha, estado de São Paulo, que o matador de crianças, tido como suspeito, foi levado para a delegacia. O povo enfurecido põe fogo na delegacia, queima o carro particular do delegado e mata o suspeito. Não era o cara. Tá? Nós achamos o cara muito tempo depois. Com os outros crimes que ele cometeu ainda na menoridade. A Jaqueline ele mata quando ele já está com 19 anos. Aí ele tromba com a equipe Fox de homicídios. Tá certo? Então, esse é o prazer que você tem. Porque, vejam bem, quando a gente fala, as pessoas ficam horrorizadas se você for falar assim, dessa forma que eu estou dizendo. Estou contando para vocês, mas é bonita a investigação, porque você vai tirar esse camarada, você tem que tirar mais rápido possível. Por quê? Porque ele vai matar a criança, ele vai continuar. A calcinha era um troféu. E você sabe que um psicopata, ele passa por 7 fases. E a fase chamada totem, ou do troféu, é a que ele leva alguma coisa. Você encontra o corpo de uma moça violentada no meio do mato. Ela está com 2 brincos. Ela tem 2 furos na orelha. Sendo que um está com brinco, o outro está sem brinco. Você tem que perguntar o que para a família. Ela tinha o costume de usar um brinco só? Se me desaparecer um brinco, você vai jogar como? Você vai jogar no máximo. Você vai jogar como latrocínio. Tá? Por quê? Porque na vara singular, a coisa é mais fácil você lidar com um juiz técnico, né? Alguém técnico e um júri, sem ser o júri, né? O júri é mais complicado do que jogar o homicídio, porque também vai ser complicado para vocês explicar por que não homicídio. Então, muitas vezes vocês vão ficar com dúvida, homicídio ou latrocínio? Na investigação, vocês acabam descobrindo que é homicídio. Mas você jogou como latrocínio, porque desapareceu coisa, não faz mal. Para nós, joga como latrocínio, vai pegar pena maior. Não quero saber. Fortunato Boto Neto era um matador de gays. Eu joguei tudo como latrocínio. Por quê? Porque ele levava as coisas do apartamento, né? Era o monstro do Trianon. Então, vocês veem a força. E outra coisa, que já está chegando no momento, né? Vocês podem ter certeza. Esse curso vai dar base para vocês. Aí, vocês vão ter alguns, eu já vejo aqui, pessoas que já são policiais. E eles sabem do que a gente está dizendo, né? A investigação é a arte.
está mais para heurística, mas você joga ciência, né? Então veja que gostoso é fazer isso. Mas o mais gostoso é vocês estarem dentro de uma viatura Onix e Marfim, com a sirene ligada, rompendo as entranhas da madrugada e o doce cheiro da pólvora no ar. É romântico, não é? Então, vocês fazem parte, vocês contam a história. Vocês estão fazendo a história, vocês não estão contando a história, vocês estão fazendo a história. O delegado de polícia faz a história. Os outros vão contar. Tá? Mas vocês que vão viver. E essa vivência que faz a gente, se eu pudesse, eu voltava. A quinta classe, hoje não existe mais a quinta classe. Voltava a ser quinta classe, voltava a ser investigador de polícia com muita honra, tá? Como fui também escrivão. Então, foi um prazer ter sido convidado pelo Denis, pelo Renan, pelo José Luiz, pelos companheiros da equipe do professor Flávio, em dar essa aula inaugural, falar um pouco sobre o delegado de polícia. Ninguém sabe muitas vezes, o que o delegado de polícia é o xerife, é o camarada que usa a caneta e usa a Glock, tá? Mas que dá uma certa preferência para o 38, porque o 38 é mais romântico, né? Então, o 38 ele não falha, né? E o 38 causa um grande estrago, né? Então, são os companheiros inseparáveis do delegado. A arma, a caneta e a algema. A algema é o signo, né? Como dizia Charles Sanders Peirce, estudem Peirce, Charles Sanders Peirce, o pai da semiótica. E aí vocês verão o que é ser polícia. A polícia é algo, como eu disse, um estado de espírito, em que muito não seja reconhecida, mas vai chegar o momento que nós vamos ser reconhecidos. Vocês vão fazer às vezes. Então a bandeira não pode cair, hein? E vocês vão passar nesse concurso como vocês e vão elevar a bandeira da Polícia Civil. Parabéns a todos.